Amados irmãos, a paz do Senhor. Eu vou pedir um favor de vocês. Eu vou dizer a paz do Senhor para vocês e vocês vão responder devolvendo a paz do Senhor para mim. O que vocês acham? Amada igreja, a paz do Senhor. Oh, coisa linda! Vocês podem sentar, por favor. Eu não vou me demorar, porque o nosso tempo está adiantado e nós já tivemos tanta coisa boa hoje que a gente vai passar alguns dias refletindo, mastigando, não é verdade? Tudo que nós recebemos e ouvimos aqui essa tarde e agora essa noite. Parabéns, pastor Medina, pastora Nádia, toda a diretoria, pastor Samuel depois vai mencionar cada nome. Nós estamos maravilhados e felizes de ver temas tão importantes sendo tratados aqui. Porque aquilo que é tratado aqui, a gente espera que seja tratado no púlpito. Via de regra é assim. Quando assuntos são tabu, quando assuntos são proibidos, então eles se tornam também tabu e proibidos no púlpito. E nós precisamos ministrar, lidar com as questões, com os problemas, com os dramas que a nossa sociedade vive e enfrenta. Então, parabéns, Deus abençoe. A minha voz é pequena, toca bem baixinho, que eu não aguento competir. E parabéns, Nádia, pela coragem e força de vir aqui falar de um assunto que é tão importante. A gente percebe, irmãos, que, claro, a nossa missão, como o pastor Samuel também disse agora há pouco, é essencialmente, primordialmente, espiritual. Mas nos últimos anos, nós começamos a entender que nós não somos como que almas penadas andando por aí e que Deus só quer saber da nossa alma, do nosso espírito, que nós também temos alma, e com a alma, os dramas, os temores, às vezes os traumas que acompanham. E começou a vir então uma atenção, uma admissão maior de que também era uma área a ser olhada. E agora a gente percebe a coisa se completando, quando nós entendemos que nós temos também que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Bem, o meu tema aqui hoje é para ministrar, encorajar, falar um pouquinho com a família pastoral. E quando nós pensamos na família pastoral, eu vou hoje olhar por dois lados. Primeiramente, claro, a família. O pastor, sua esposa, seus filhos, né, todo esse conjunto que hoje já foi bastante ministrado aqui, em vários assuntos e ângulos e lados. E claro que eu vou acrescentar ainda mais alguma coisinha. Mas nós temos também aqui uma grande família pastoral. E a gente percebe a importância, irmãos, porque o púlpito muitas vezes, quando eu digo púlpito, eu digo o trabalho pastoral. Ele pode ser solitário. Ele é, muitas vezes, solitário. Então, esse pertencimento que a gente tem aqui, ele é muito importante. Esse senso de você chegar e ser acolhido, ser recebido, ser ministrado, ser encorajado, do seu líder levantar aqui e dizer: minha irmã, meu irmão, tenha bom ânimo, você não está só na sua luta. Uma das coisas, irmãos, eu fui criada num lar, como gostam de chamar, sacerdotal. Eu acho mais fácil dizer pastoral, né? Mas enfim, é a mesma coisa. A minha família, na verdade, por gerações, o meu bisavô chegou, eu e a Alcina não conseguimos exatamente precisar o ano, mas a gente supõe que por volta de 1908, o meu bisavô, Ludwig Kolenda, veio para o Rio Grande do Sul como um missionário, um pastor luterano, porque havia uma grande comunidade alemã aqui. Então ele foi enviado pela igreja dele para pastorear entre essas pessoas. E aqui estou eu, mais de um século depois, fruto do labor, do trabalho desse homem e da família, da linhagem que se sucedeu. Já o Samuel, meu esposo,
Não vem, ele tem um avô, por um lado, que era pastor, mas na família o pai dele não era pastor. Era um homem muito ativo na obra. Era um dirigente de templo, construiu muitos templos, abriu trabalhos inúmeros, mas ele mesmo não era. O Samuel foi o primeiro pastor da família dele. Então assim, por que eu falei isso? Porque quando a gente fala, uma família pastoral, então eu tenho que ter uma linhagem. Irmãos, você tem que ter um chamado. E louvado seja Deus pelo homem de Deus que casa com uma mulher que tem um chamado. E louvado seja Deus pela mulher de Deus que tem um chamado, que arruma um homem para casar que tem chamado. Porque como facilita a vida. Estamos abertos ao tanger do Espírito Santo de Deus, ao chamado que Ele tem para nós. Irmãos, não existem famílias perfeitas. Não existe. Então, se não existe uma família perfeita, como é que vai existir uma família pastoral perfeita? É impossível, não existe. E muitas vezes, quando nós então enfrentamos dificuldades, a gente pensa, Senhor, o que está errado com a gente? Não tem nada errado com você. Você está no mundo. No mundo você vai ter aflições. Com isso não estou querendo aqui te consolar. Não, irmãos. É a realidade. E quer saber de uma coisa? Quanto maior a nau é navio, maior a tormenta. Via de regra, quando se entra num projeto, se entra numa construção, se entra em algo maior, algo diferente que vai fazer, pode saber que vai ter levante, pode saber que algo vai levantar contra você e provavelmente contra a sua família. E a palavra que eu quero deixar para vocês, que eu não quero me delongar, primeiramente é essa, de nós entendermos que não é porque nós somos pastores que nós não vamos ter problemas. Então não deixe o desânimo e a tristeza invadir o seu coração, porque as pessoas têm expectativa que a gente seja perfeito, mas isso não corresponde à realidade. Então nós não podemos sucumbir diante dessa expectativa e demanda. Nós temos que ensinar, compartilhar. Quando alguém me procura, irmã, né? Se eu estou passando alguma dificuldade, a pessoa percebe e fala, porque eu conheço pastores, não, só vitória. Glória a Deus, eu respeito a posição. Mas se alguém, uma ovelha nossa chega e fala, pastor, digo, ore, estou passando. Para ela entender que eu não sou melhor do que ela, eu não estou em cima de um pedestal, eu não estou em outro planeta. Mas sou uma serva de Deus igual a ela, uma mãe igual a ela, uma esposa igual a ela, que está enfrentando também desafios. Claro que eu não saio contando meus problemas para todo mundo, porque isso não dá certo não, isso acho que você já aprendeu também. Quando, portanto, enfrentarmos dificuldade, não pensa que você está enfrentando porque você é uma família pastoral. Você está enfrentando porque você é uma família. Também pastoral, mas é simplesmente uma família. Toda família enfrenta. Toda. Às vezes é guerra. Mas o que a gente faz? A gente faz o que está escrito em Josué capítulo 1. Foi o texto que Deus trouxe ao meu coração. Mas hoje já ministraram tantos aqui. Irmãos, eu sentado aqui, o pastor, acho que Padilha, não mais vivo eu. O ego quer ser Deus, o ego quer se achar. E a gente tem que entender que já não somos nós. Maridos, esposas. Um vai querer se sobrepor sobre o outro. Pelo contrário, um pouco mais na frente, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo quem era, se despiu da sua glória para vir morrer uma morte de cruz. E esse é o exemplo então que ele deixa para nós. Sucedeu, nós ouvimos falar tanto de Moisés, que palavra oportuna, a palavra da delegação de responsabilidades, do compartilhamento. Irmãos, isso aqui é um fórum de compartilhamento.
É uma congregação de sal e luz. Deus deu um talento a cada um de nós, a cada uma de nós, para nos usar como sal e como luz. Aqui estamos congregados. Se a gente competir, isso vale para marido e mulher. Se a gente competir, estraga tudo. Mas se a gente entender que nós somos colocados juntos com um propósito, o propósito de compartilhar, de se complementar, aí a gente vai botar para quebrar, como dizem lá no norte, como dizem, né, em bom português. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, o Senhor falou para ele: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Essa é a palavra que Deus tem para você, homem. Que Deus tem para você, mulher. Pai de família, mãe de família. Quem sabe, dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo o povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Nós entendemos, claro, que essa passagem envolve toda a bagagem que trazemos conosco, que precisa ser tratada. Isso foi endereçado aqui já hoje, eu não preciso repetir. Vamos tratar então. É terapia que precisa? Façam, irmãos, busquem ajuda. O que você vai aprender? Que tudo que você passa tem um propósito, e você está passando aquilo para poder ajudar alguém depois, que também está passando, conforme ministrou o pastor mais cedo. Pastor, seu nome me falhou a memória. Pastor Davi. É ajuda pastoral, é ter alguém que ore, que ouça, é investir novamente no casamento, na aliança que você tem com a pessoa que Deus colocou do seu lado. Porque, irmãos, o trabalho, as lutas, o cansaço, a idade. Quem aqui tem mais de 60 anos? Tem um bom número, eu tenho 64 e o Samuel tem 66. Nós já estamos idosos, oficialmente. Já tem a minha plaquinha do meu carro, beleza. Mas não é só isso não, são outras coisas que vêm junto. E o que a gente descobre? Que a vida tem etapas. E se a gente consegue aprender a viver e desfrutar cada etapa dessa. A minha palavra hoje é uma palavra de ânimo. Eu acho lindo como aqui o Espírito de Deus fala a Josué repetidamente: ser forte, ser corajoso. Eu não sei qual é a luta que você está passando nesse momento, mas eu não tenho nenhum problema de dizer para você que eu pessoalmente estou passando uma luta muito grande, mas muito grande mesmo, no âmbito familiar, não com meu marido, graças a Deus. Lutas que vêm normal, qualquer família, qualquer uma. E tem hora assim que a gente pensa: Jesus, eu vou aguentar? Mas essa palavra está dizendo para mim: Rebeca, amada irmã, amado pastor, amada pastora, ser forte. Se Ele está dizendo para você ser forte, é porque Ele vai te dar a força. Nádia, ser forte, ser corajosa, porque tu farás o povo herdar a terra que sob juramento prometi. Ele prometeu, Ele vai te conduzir para conduzir o povo que Ele colocou você para dirigir. Tão somente, Ele repete de novo: ser forte e muito corajoso. Agora olha só, está aqui o segredo. E com isso eu fecho. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Irmãos, não vamos esquecer nunca, Deus nos chamou para cuidar do rebanho dele. Mas o nosso primeiro rebanho
é a nossa família. Pastor, a tua ovelha número 1 é a tua esposa. Mulher de Deus, a tua ovelha número 1 é o teu marido. Cada um, de alguma forma, tem um chamado, tem um temperamento, tem um jeito, e a gente entende isso, e a gente se adapta, e Deus usa a gente dentro das capacitações, dos dons que Ele nos deu e que, porventura, a gente desenvolveu. Mas existem coisas, e aqui eu quero que vocês ouçam bem, que a gente tem que eleger, a gente tem que escolher, e a gente tem que perseverar. Isso quer dizer que mesmo quando fica difícil, a gente não vai parar. Eu estudei, desde eu tenho o chamado de Deus veio sobre a minha vida, eu tinha uns 10 a 12 anos de idade, era muito pequena, e eu me comprometi, e Deus me deu o presente de casar com Samuel. E eu sei que eu tenho um chamado, e eu tenho coisas que Deus me deu para fazer, mas sinceramente, irmãos, meu primeiro campo missionário é ele. Olha que eu prego, olha que eu faço um monte de coisa, mas o meu primeiro campo missionário se chama Samuel Câmara. Não é fácil não. Tem dia que ele tem mais calminho, tem dia que tem tanta coisa em cima dele que ele está assim, né? E a gente vai ali. Tem dia que a gente está, né, assim, não é só eles não, a gente também. E ele vai, calma meu bem. Compromisso, aliança. De onde que eu tiro isso? Da palavra. Acabamos de ver. Então a gente prega a palavra para os outros. Vamos praticar essa palavra em casa? Eu fecho só trazendo a atenção de vocês. É uma pena que eu gostaria, de repente eu devia ter dado todo o meu tempo para me falar um pouquinho sobre sal e luz. Sal e luz não é algo que você faz. Sal e luz é o que você é. Você não faz sal, você é sal. Você não faz luz, você é luz. Então, se nós vamos ser coerentes, e esse é um dos grandes problemas que muitos filhos de pastor têm, é que os pais e as mães deles têm tempo para todo mundo, são sal e luz para todo mundo, mas não são para eles. Nós precisamos também ser em casa, ser com o esposo, ser com a esposa, ser com os filhos. E isso, irmãos, eu digo para vocês, com um dedo apontado para vocês, e o restante para mim mesma, é o meu desafio diário. O sal não tem como deixar de ser sal. Por que Jesus falou então que o sal, se perder a sua salinidade, ele não presta para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens? Se sal, quimicamente, não tem como deixar de ser sal. O que Jesus estava dizendo? O que faz o sal então não ser sal? Bem, o sal não se altera. Sabe o que faz o sal não ser sal? É ele ser adulterado. Por isso que o pecado, a concupiscência da carne, tudo isso que foi aqui ministrado hoje é tão importante, porque ele adultera, ele compromete, ele corrompe a qualidade do seu sal, e você deixa de ser sal e não presta para mais nada. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Então ele nos chamou para ser sal e luz, e dentro do meu tema específico, nós vamos colocar agora a mão no coração e pedir graça de Deus para sermos sal e luz nesse mundo, sermos sal e luz na igreja, sentados mesmo como estamos, mas acima de tudo e primeiramente sermos sal e luz no nosso lar. E quer saber, irmãos, quer ter impacto sobre uma sociedade? Construa uma família forte, porque a sociedade é construída em cima da família. Então, se a família é atingida, se a família rui, a sociedade vai junto. O inimigo sabe muito bem disso, e ele vai se levantar. Mas você vai orar, você sabe disso, está aqui. Você vai jejuar,
mas você também vai agir. Você vai procurar ajuda. Você vai endereçar a questão. Você não vai fazer de conta que ela não existe. Não, eu não posso ter esse problema, porque eu sou pastor. Pode sim, tem. Nós estamos aqui hoje para pedir graça, bênção, cura de Deus. Muitas pessoas aqui falaram, se colocaram à disposição, procure ajuda. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Senhor, gratos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo privilégio de Te servir, Senhor, de Te ter, de sermos Teus servos, chamados, escolhidos, comissionados por Ti. Nós achamos que nós escolhemos a Ti. Não, a Tua palavra nos diz que Tu escolheste a nós, Senhor, e nos enviaste cada um. Tu nos conheces pelo nome, Tu nos nomeaste para um propósito, Pai. Pai, fortalece agora o Teu filho, a Tua filha, Senhor, cujo propósito, cuja a estima está abalada pelos dardos inflamados do maligno, Pai. Nesse momento ministra bênção, fortalecimento no coração, na alma, Pai. Olha para esta família pastoral, Pai, olha para esse casal, o drama que eles, Pai, intervém, ajude, coloque na vida deles quem possa os ajudar, Senhor, mas acima de tudo, Senhor, que eles aprendam a colocar um e o outro em primeiro lugar, investir, amar, se aliançar, caminhar junto, Pai, entender que a gente planta e depois a gente colhe, Senhor. Pai, nos ajuda a plantar bênção, a plantar lealdade, a plantar amor, a plantar paz, a plantar palavras de esperança, Pai. Usa-nos, Senhor, ajuda-nos como Teus servos, Senhor, a sermos primeiro, Senhor, ministros nas nossas casas, nos nossos lares. Ó Deus, eu sei que Tu estás trabalhando nesse lugar. Ser forte, ser corajoso é a Tua palavra. Pai, nos fortalece, nos dá coragem para enfrentar, Senhor, e não sucumbir, mas prosseguir marchando com a Tua bênção, com a força do céu, pois é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos hoje e sempre, dizendo todos juntos amém.